Sejam bem-vindos a mais uma leitura diária. A passagem de hoje se encontra no livro de Jeremias, do capítulo 49 ao capítulo 50, a condenação dos Amonitas. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito dos Amonitas: Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para ser sua propriedade? Por que foi que deixaram que o deus Moloque tomasse a terra da tribo de Gade e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade amonita ficará arrasada, e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez a sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, Senhor, quem está falando. Grite, povo de Esbom, a cidade de Ai está destruída. Chorem, mulheres de Rabá, vistam roupa feita de pano grosseiro e lamentem. Corram de um lado para outro, sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na sua própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados, eu vou fazer com que o terror caia sobre vocês, e todos fugirão. Correrão para salvar a vida, e não ficará ninguém para reunir de novo as suas tropas. Sou eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, quem está falando. Porém, no futuro, farei com que os Amonitas voltem a ser o que eram antes. Eu, Senhor, estou falando. A condenação de Edom. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom: Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou. Moradores de Dedã, virem e corram, fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés, e quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com seus esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. O Senhor disse ainda: Se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que você também será castigado. Eu mesmo jurei que a cidade de Bosra vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas, e todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Eu, Senhor, estou falando. Então eu disse: Recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte: Reúnam seus exércitos e ataquem Edom. O Senhor fará de você, Edom, uma nação fraca, e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto da montanha. Mas embora more tão alto como uma águia, o Senhor o derrubará. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor disse: Cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com o que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra quando foram destruídas, junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do Rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei com que os edomitas fujam correndo da sua terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, Senhor, fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrastados, e todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até no golfo de Acaba. O inimigo atacará a cidade de Bosra, como uma águia que com as asas abertas se atira lá do alto contra sua vítima. Naquele dia, os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. A condenação de Damasco. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito de Damasco:
Os moradores das cidades de Amate e Arpade estão preocupados e assustados porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles como o mar e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e de angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade, que era feliz, agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia, os moços e todos os soldados serão mortos nas ruas da cidade. Sou eu, Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco, e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. A condenação de Quedar e de Azor. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotadas pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar, destruam essa tribo do Oriente, peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem nelas. Tomem os seus camelos e digam, em toda parte, o povo está com medo. Povo de Azor, eu, Senhor, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu, Senhor, quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que corta o cabelo bem curto e farei com que a desgraça caia sobre eles de todos os lados. Sou eu, Senhor, quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto, um lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Elam é condenado. Logo depois que Zedequias se tornou rei de Judá, o Senhor Deus me falou sobre o país de Elam. O Senhor Todo-Poderoso disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elam um país poderoso. Farei com que os ventos soprem de todos os lados contra Elam, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país para onde eles não tenham fugido. Vou fazer com que o povo de Elam fique com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Da minha grande ira, eu acabarei com eles, mandarei exércitos contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, Senhor, quem está falando. Destruirei os reis e os líderes de Elam, e colocarei ali o meu trono. Porém, no futuro, farei com que o país de Elam volte a ser como era antes. Eu, Senhor, falei. Capítulo 50. A tomada da Babilônia. O Senhor Deus me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem um sinal e espalhem a novidade. Não deixem que ela fique em segredo. A Babilônia caiu, o seu deus, Bel-Marduk, está desesperado. As suas imagens estão cobertas de vergonha e os seus ídolos tremem de terror. Um povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá ali. A volta de Israel. O Senhor Deus disse: quando este tempo chegar, o povo de Israel e o povo de Judá voltarão chorando e procurarão a mim, o seu Deus. Perguntarão onde é o caminho para Sião e vão seguir nessa direção e vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus, o Senhor, e fazer com ele uma aliança que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas às montanhas, por culpa dos pastores. Como ovelhas, caminharam de montanha em montanha e esqueceram a sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem: eles pecaram contra Deus e por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis a Deus, o Senhor, como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam os primeiros a sair, pois levantarei no norte um grupo de nações fortes e farei com que ataquem a Babilônia. Essas nações ficarão em linha de batalha para lutar contra a cidade e a conquistarão. Os seus soldados atiram flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu, Senhor, estou falando. A queda da Babilônia. O Senhor Deus diz:
povo da Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos os que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutar contra a Babilônia e cerquem a cidade. Atirem todas as suas flechas contra ela, pois pecou contra mim, o Senhor. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora a Babilônia se entregou. Abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu, Senhor, estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles trataram os outros. Não deixem que plantem, nem que façam colheitas na Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para suas pátrias. A volta de Israel. O Senhor Deus diz: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro, os israelitas foram atacados pelo rei da Assíria, e depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação, do mesmo jeito que castiguei o rei da Assíria. Levarei o povo de Israel de volta para sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Bazã, e comerão tudo o que quiserem do que dá nas terras de Efraim e Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu, Senhor, estou falando. A condenação da Babilônia. Ataque a terra de Merataim e os moradores de Pecode. Mate e destrua tudo após eles, diz o Senhor, e faça tudo o que lhe ordenei. Há na terra estrondo de batalha e de grande destruição, como está quebrado, feito em pedaços o martelo de toda a terra. Como a Babilônia se tornou objeto de horror entre as nações, preparei uma armadilha à Babilônia, e você, sem se dar conta, caiu nela. Você foi surpreendida e apanhada, porque desafiou o Senhor. O Senhor abriu seu arsenal e tirou dele as armas da sua indignação, porque o Senhor dos exércitos, tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Venham contra ela de todos os confins da terra, abram seus celeiros, façam dela montões de ruínas, destruam-na por completo, não deixem sobrar nada, matem à espada todos os seus touros, que sejam levados para matadouro. Ai deles, pois é chegado o seu dia, o tempo do seu castigo. Ouve-se a voz dos que fugiram e escaparam da terra da Babilônia, para anunciarem em Sião a vingança do Senhor nosso Deus, a vingança pelo que fizeram contra o seu templo. Convoquem uma multidão de flecheiros para que ataquem a Babilônia. Acampem-se ao redor dela e não deixem ninguém escapar. Retribuam-lhe segundo a sua obra. Façam com ela o que ela fez com os outros, porque ela procedeu com arrogância contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Por isso, seus jovens serão mortos nas ruas, e todos os seus soldados serão destruídos naquele dia. Sou eu, Senhor, quem está falando. Babilônia, você está muito orgulhosa, e por isso, eu, Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-la. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá, e ninguém a ajudará a se levantar. Eu porei fogo nas suas cidades, e tudo o que está em volta será destruído. O Senhor Todo-Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderam os estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aquele que vai libertá-los é forte. O seu nome é Senhor, o Todo-Poderoso. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia, ele trará confusão. O Senhor diz: morram a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades e os seus sábios.
Morram seus adivinhos mentirosos e tolos, morram seus soldados que estão apavorados, acabem com seus cavalos e com seus carros de guerra, morram os soldados tão fracos que ela contratou, destruam os tesouros dela, peguem as suas riquezas e levem embora, virá uma seca sua terra, e os seus rios secarão. A Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, ídolos que têm feito o seu povo de bobo, e assim, feras do deserto, lobos e aves imundas morarão em Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto com as cidades que ficavam ao seu redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, Senhor, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arcos e espadas. São cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo o barulho do mar quando está bravo. Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como o leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu, Senhor Deus, virei e farei com que os babilônios fujam correndo da sua cidade. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, prestem atenção no plano que eu, Senhor, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que vou fazer com o seu povo. Até as suas crianças serão arrastadas, e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando a Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações.